hoje nós estaremos falando sobre a terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. Já falamos sobre a igreja de Éfeso, depois o pastor Amorim falou sobre a igreja de Tiatira, Esmirna, correto? Estaremos falando sobre Pérgamo. E com certeza Deus falará conosco mais uma vez. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Pai, nós te louvamos, te exaltamos mais uma vez nessa noite. Que a tua graça ilumine agora, Senhor, as nossas mentes, que os nossos corações possam estar voltados, Senhor, para entender a tua palavra. Ó Santo Espírito, eu te peço agora que toda perturbação, Senhor, todo intento maligno que tenta tirar, Senhor, o foco, a atenção do teu povo, da tua palavra, Senhor, que caia por terra agora pelo poder do teu nome, e que a tua palavra seja manifestada, Senhor, entre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Fique com a sua Bíblia aberta. E eu quero que você acompanhe para que você entenda o que Deus nessa noite reservou para falar com todos nós. Nós falamos de Éfeso, nós falamos de Esmirna e hoje estamos falando de Pérgamo. 7 igrejas que João escreve, e em todas elas Deus está falando. Tem alguns elogios, mas tem algumas observações. Em todas elas, Deus procura falar com o seu povo para que eles entendam os propósitos de Deus. Quando nós estamos falando nesta cidade, eu gostaria, antes de entrar propriamente nas cartas, eu sempre gosto de passar algumas coisas sobre a cidade, sobre o que Pérgamo naquela época representava. Eu não sei se foi possível colocar aí algumas imagens, ok? Então eu gostaria que você colocasse a primeira aí, que mostrasse a cidade de Pérgamo, que era uma cidade que era localizada ao alto de uma montanha, aproximadamente de 300 metros de altitude.
onde foram edificados seus templos, lá no alto dessas montanhas. Nós temos algumas imagens para que os irmãos possam ter assim uma noção do que era a cidade. Não, volta lá a primeira. Isso, aonde a imagem está um pouco apagada, né? Mas lá em cima, a cidade era localizada a 300 metros, e aonde eram construídos os templos que que a sua população, eles adoravam os seus deuses. Pérgamo era uma cidade que os seus habitantes se orgulhavam em morar em Pérgamo, porque Pérgamo era a capital da Ásia, das 7 cartas, das 7 igrejas da Ásia Menor. Pérgamo era a capital delas, e eles se sentiam orgulhosos pela a cultura que tinha Pérgamo e também o seu sistema penal que existia naquela cidade. A justiça era muito severa. Dá a entender, quando você começa a ler a história desta cidade, que a população se sentia orgulhosa, porque eles viam na justiça daquele estado uma justiça que era correta, uma justiça que realmente era justa, mais ou menos que nem o Brasil nos dias de hoje. Mas eles tinham orgulho, eles tinham prazer de falar que eram cidadãos de Pérgamo. A cultura, eles também eram um povo culto, era um povo que se destacava das demais cidades. Também a sua economia era incrementada pela fabricação de ungüentos e de vasos de cerâmicas. Então eles tinham esse orgulho. A economia da cidade era uma economia equilibrada, a população vivia numa cidade que não faltava emprego, e ali foi construída a segunda maior biblioteca em seu tempo, ficando apenas atrás da biblioteca de Alexandria. Eu não sei ali se você consegue localizar essa biblioteca. Também Pérgamo, eles desenvolveram a cultura, era bastante elevada, que eles desenvolveram, porque vocês sabem que antigamente os livros eram feitos em rolos, né? Rolos, e depois veio o pergaminho, que era feito de peles de animais, de carneiro, de ovelhas. E isto foi desenvolvido, o pergaminho, lá na cidade de Pérgamo. Isso se originou lá, e isso foi tão vasto, e aquilo era algo tão duradouro, que chamou a atenção de muitas cidades, inclusive Roma. O Império Romano abraçou o projeto, aonde levou o pergaminho para toda Roma e aquelas cidades circunvizinhas. Então tudo isso se originou ali em Pérgamo. Também Pérgamo era famosa porque tinha o seu colégio-hospital, aonde eles desenvolviam ali a medicina, aonde era orgulho também para a cidade. Então os cidadãos tinham orgulho porque os seus habitantes tinham uma qualidade e um tratamento medicinal muito elevado. Então muitos daquelas outras cidades e regiões, eles vinham para Pérgamo para ser tratado ali, para poder alcançar a cura dos seus corpos, porque era uma medicina bastante elevada. Como hoje no Brasil e outras partes do mundo, sempre existe alguma cidade que a medicina destaca, alguns estados que as pessoas saem de um lado para o outro, porque sabe o reconhecimento
da qualidade dos médicos que tem naquele hospital, naquela cidade, cidades universitárias hoje, por exemplo, que tem um grau altíssimo, né, de médicos formados. Então isso tudo atrai muitas pessoas, porque elas vão em busca de resultados para a sua saúde. Pérgamo era essa cidade. Também Pérgamo era uma cidade que muita idolatria imperava nessa cidade. A sua religião era praticamente diversa, porque havia muitos deuses ali que eles adoravam, e eles buscavam adorar os deuses pagãos, principalmente vindo da Babilônia, que se radicalizou ali naquela região, muitos deuses babilônicos que eles adoravam ali. E um dos deuses que eles adoravam era um deus que o centro da adoração, esse deus era como um deus, como uma cobra. E esse deus como uma cobra, do figurativo a uma cobra, se tornou mais tarde o deus da medicina. Até nos dias de hoje vocês podem perceber que em muitos remédios, em muitas símbolo da medicina é uma cobra, uma serpente. Isso nasceu lá nesta cidade de Pérgamo. Por quê? Porque a medicina ali era muito avançada e eles tinham inclusive um deus chamado Esculápio, que era o deus venerado da cura. Eles adoravam esse deus como o deus da cura. Também eles tinham nesta cidade um altar chamado Zeus. Era um outro deus que ele adorava, e esse deus, ele era o chefe dos demais deuses, e ele tinha esse nome de Zeus, porque as pessoas adoravam e tinha ele como um deus que superava os demais. E ele tinha inclusive um grande altar que foi construído ali de 30 metros de altura e 30 metros cúbicos e 12 metros de altura. Então era um altar que foi construído muito alto para que esse Zeus, que era o chefe de todos os deuses, poderiam ser adorados. Também eles adoravam o deus Dionísio, que era o deus do vinho e da drama. Esse deus era adorado também ali pelos cidadãos de Pérgamo. E também a deusa da sabedoria na arte e na guerra, que era conhecida como a deusa Atena. Então era um povo muito idólatra, voltado para a idolatria, que procuravam de todos os lados encontrar deuses para poder adorar. O livro de Apocalipse é o único livro que faz referência à igreja de Pérgamo. E por isso não há informações além do que é citado nessa carta, aonde João escreve a carta no livro do Apocalipse. Porém, irmãos, eu gostaria nesse momento então de entrar nessa carta que João escreve à igreja de Pérgamo. Jesus escreve essa carta a Pérgamo, expondo as dificuldades dela. Jesus conhece, Jesus conhecia, e ele sempre vai conhecer as necessidades dos nossos corações. Jesus sempre vai estar com o seu olhar voltado para a sua igreja, e não tem como nós escondermos a realidade de quem somos.
somos crentes verdadeiros, se vivemos apenas de fachada, se aqui dentro da casa do Senhor somos supostamente um cristão e lá fora não somos. Deus conhece tudo e nada escapa das suas mãos. Deus tem e conhece todas as coisas, os seus pecados, Ele conhece as suas lutas, os seus acertos, e deixa clara a sua posição diante de cada uma das suas dificuldades. Deus, Ele coloca e Ele expõe muitas das vezes a situação de cada igreja que Ele quer revelar e quer ensinar os seus princípios. Primeiro, Jesus sabe da dificuldade em que nós encontramos aqui nessa noite. E Ele sabia exatamente as dificuldades da igreja de Pérgamo. Ele diz no início dessa carta: conheço o lugar que habitas, onde tem o trono de Satanás. Ele sabia que Pérgamo era uma cidade tão idólatra, em que Satanás havia colocado ali o seu trono, o seu império. Quando fala-se de trono de Satanás, ele está falando do império, do domínio, das coisas maléficas, aonde ele tem um certo comando em algumas regiões de alguns lugares. Nós sabemos, por exemplo, no Brasil, alguns estados que o império diabólico é muito mais atuante e predominante do que em outras regiões. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é a capital dos bruxos, da bruxaria. Ali é onde os bruxos se reúnem semanalmente e eles invocam Satanás contra a igreja do Senhor no Brasil e fora do Brasil. Tenho certeza que o pastor Abraão tem conhecimento um pouco mais profundo por morar ali. Santa Maria é a vice de Porto Alegre. É um império fortíssimo. Bahia, por exemplo, na macumbaria, Rio de Janeiro. Então, alguns estados, algumas cidades, Satanás coloca o seu trono, porque ele impera de uma forma, em um domínio sobre as pessoas, sobre o governo. Eu sei que está sendo filmado, mas, por exemplo, o Rio de Janeiro, irmãos. Qual é o estado no Brasil que foi mais devastado pela corrupção, como o Rio de Janeiro? Aí você me pergunta, pastor, aonde temos o maior carnaval do Brasil? Rio de Janeiro. Aonde que as pessoas dão total liberdade para Satanás cirandar no meio do povo? Então, algumas coisas, irmãos, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E nós começamos a ver que aonde Deus não opera e não impera, outro vai imperar, outro vai dominar. Por isso que nós precisamos sempre saber nos posicionar. Nós vamos ver aqui algumas lições que Deus fala a essa igreja, a carta aos irmãos de Pérgamo, orientando, alertando a igreja para o que estava acontecendo. E nada é diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, exatamente, nós estamos, parece que, vendo filme, voltando, e nós assistimos. Mudou só a plateia. Mas o filme parece que é o mesmo. E os acontecimentos é o mesmo.
Conheço o lugar que habitas. Deus conhece o lugar que nós habitamos. Deus conhece Foz do Iguaçu, porque Foz do Iguaçu está na palma da mão de Deus. Deus conhece essa fronteira, aonde milhares de pessoas atravessam todos os dias, Paraguai, Brasil, Brasil, Argentina. Deus conhece o lugar que nós habitamos, e Ele fala, e eu sei onde está entronizado, aonde Satanás domina, tem o seu domínio. Por isso, irmãos, que a igreja do Senhor, ela precisa cada dia mais ser viva, ser uma igreja avivada, ser uma igreja eficaz, porque o inimigo das nossas almas não dorme. Tudo que ele quer é dominar a situação. Foz do Iguaçu, eu estou falando há meses que nós estamos sofrendo aqui, é a primeira cidade do estado do Paraná que nós estamos tendo aqui a nossos jovens e adolescentes sofrendo e passando por momentos de tentativa de suicídio. Um índice altíssimo. E muitos suicídios também acontecendo. Deus tem ouvido as orações da igreja, nós temos orado, a nossa juventude tem trabalhado, a nossa juventude tem ido para os retiros espirituais e tem salvado muitos jovens que estavam à beira do abismo, à beira do suicídio. Nós pudemos, agora no último retiro dos jovens ali, nós pudemos ver no meio de 100 e poucos jovens, quando eu fiz ali um apelo e perguntei quantos jovens aqui já tentou o suicídio. Eu não lembro, pastor Amorim, você estava ali na hora? Acho que mais de 20 jovens. Mais de 20 jovens. No meio de 100, 120 jovens mais ou menos. Olha o número. Quase 20%, irmãos. E isso que a maioria dos jovens são filhos de crentes. São os nossos filhos que estavam ali. Agora vocês imaginam fora da igreja. Como é que está esse índice, meus irmãos? Olha a cidade que nós estamos vivendo. Por isso que Deus está dizendo, eu conheço aonde tu habitas. Eu sei das pressões na terra que vocês vivem. Eu sei o domínio que o inimigo tem procurado estar sobre as pessoas, sobre as famílias, tentando destruir casamentos, tentando destruir famílias, tentando criar um caos no meio das famílias. Eu louvo a Deus, esse final de semana, mais um grande final de semana, que nós tivemos o nosso 10º encontro de casais. 73 casais ali fazendo o encontro. E eu vi Deus quebrando muralhas. Casais que chegaram naquele encontro que não pegavam um na mão do outro. Casais que chegaram naquele encontro que sentavam um do lado do outro como se dois não se conhecessem. Vocês que já fizeram o encontro sabem como Deus vai trabalhando. Deus vai trabalhando. Os muros vão caindo. E no final do encontro nós vimos aquele povo se abraçando. Casais dizendo, pastor, o meu casamento renasceu novamente. O meu lar, a partir de hoje, será outro lar. A partir de hoje eu olho os meus filhos diferente. A partir de hoje eu consigo olhar no olho da minha esposa e ver algo diferente. E assim vice-versa. Aí vocês percebem como o inimigo está operando e imperando na nossa cidade. Estamos falando apenas de Foz do Iguaçu. Por isso, igreja do Senhor, é hora de despertarmos. É hora de fazermos mais para Deus. Se estamos trabalhando, precisamos trabalhar muito mais. Precisamos avançar muito mais.
Já falamos sobre a palavra original que João usa para conheço. João usou essa palavra, conheço. Ele começa a sua carta. Jesus dizendo, eu conheço o lugar. Que denota um conhecimento íntimo. Ele conhece. Não apenas de longe, mas ele conhece intimamente cada um de nós. Aonde estamos? Aonde estamos colocando os nossos pés? Aonde moramos? Quando Deus chama Moisés lá no Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, Sinai no hebraico, Sinai no grego, Horebe no hebraico, chama Moisés e diz, Moisés, ó, certamente Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, que está sobre o jugo de Faraó, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra que boa e ampla, terra que mana leite e mel. Ele conhece, ele sabe, ele presencia as situações. Quem sabe algumas pessoas podem estar dizendo assim, mas será que Deus está vendo os detalhes, o gemido, a minha aflição, a minha dor? Deus tem tanta coisa para se preocupar, Deus tem tantas coisas para ver. Será que Ele está me vendo nesse cantinho onde eu moro, eu não sei se Foz do Iguaçu é o começo do Brasil ou o fim do Brasil, e eu moro nesse canto. Será que Deus consegue enxergar essa minha situação que eu estou passando? Deus, Ele ouviu as orações do povo hebreu. 430 anos o povo clamou. 430 anos o povo gemeu ali no Egito. E chegou o momento do povo pensar que Deus havia virado as costas para o povo. Tem hora que você pensa que Deus virou as costas para você. Tem hora que você pensa que Deus não ouve mais a tua oração. Tem hora que você pensa que Deus tem outras coisas mais interessantes para ver e para resolver do que olhar para o teu problema. Eu quero dizer para você que enquanto você pensa, Deus continua ouvindo as tuas orações. A Bíblia diz que as tuas orações, ela chega como um cheiro suave ao trono do Altíssimo. Porém, a hora de Deus não é a tua hora. A minha hora não é a hora de Deus. O silêncio de Deus, Ele trabalha. No silêncio de Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. Quando você menos perceber, o agir de Deus começa a intervir nas tuas situações. É assim que Deus trabalha. Para Éfeso, a igreja de Éfeso, Deus diz, olha, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Eu conheço. Para Esmirna, ele disse, eu conheço a sua tribulação. Eu conheço a pobreza que vocês vivem e a blasfêmia dos judeus. Mas para Pérgamo, ele diz, eu sei onde vocês habitam e onde Satanás tem o seu trono. Deus está alertando a igreja de Pérgamo. E nessa noite não é diferente. Deus está alertando a igreja em Foz do Iguaçu. Mais uma vez Deus está dizendo, eu conheço. Não adianta
Satanás querer implantar o seu domínio, o seu trono, porque também eu tenho uma igreja viva, uma igreja que está vencendo, lutando, clamando por um nome que é todo-poderoso nos céus e na terra. E é esta igreja que faz a diferença na terra. É eu e você que fazemos a diferença aqui na terra. É a influência que Deus quer que nós usamos nessa última hora. Não sermos influenciados pelas coisas mundanas, pelas coisas pecaminosas, mas nós sermos um agente influenciador das boas novas do Evangelho. O que Deus quer de cada um de nós, irmãos, é nessa última hora que nós usamos o poder que Ele tem nos dado, a graça, a autoridade para clamar por Ele e desfazer o trono e o domínio do inimigo das nossas almas. Segundo, Jesus reconhece o nosso esforço pelo seu nome. Queridos, muitas das vezes somos perseguidos, afligidos, incompreendidos pelo amor e pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes até humilhados. Mas Deus reconhece todo o esforço que eu e você estamos fazendo para continuarmos sendo luz no meio das trevas, para não permitir que o inimigo apague a nossa lamparina, porque nós estamos esperando o noivo e nós não sabemos que hora o noivo chegará. Então nós precisamos lutar contra este mundo, contra as perseguições, contra a fúria, contra o ódio, contra a violência, contra as coisas pecaminosas que se levantam contra a nossa vida. Nós precisamos continuar. Aonde chegarmos, precisamos continuar com as nossas lamparinas acesas, iluminando e dissipando as trevas, porque nós sabemos que a qualquer momento o noivo vai bater na porta e vai dizer: o noivo chegou. Quem tiver azeite nas suas lamparinas vai poder acompanhá-lo, mas quem não tiver reserva, até que vai comprar e voltar, a porta já se fechou. Por isso, precisamos entender que Jesus, Ele disse à sua igreja: a porta é estreita, o caminho é apertado. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo em que existe igrejas light para tudo quanto é gosto. Igrejas com as portas abertas, largas, dizendo: venha como estás, e continua como estás. Venha bebendo, venha fumando, venha se prostituindo, venha adulterando, venha com todo tipo de pecado, e aqui se torna-se um clube de amigos. E você volta e continua fazendo as mesmas coisas lá fora. E muitos estão dizendo: agora achei a igreja que eu esperava. Pastor lá é cabeça aberta. Pastor lá é outro nível, meu irmão. Lá não tem esse problema não. Esse negócio de tomar uma cervejinha, isso aí, meu irmão, é coisa da sociedade. É coisa hoje, aquele vinhozinho para tomar socialmente, um uísque lá em casa. A hora que chega meus amigos, afinal de contas, na minha casa não vai só evangélicos, na minha casa também vai alguns amigos da alta sociedade. Daí, pastor, eu tenho um barzinho lá na minha casa.
Aqui tem um uísque, tem um vinho. Tenho lá o vinho, pastor, de baixo clero, do médio clero e do alto clero. Dependendo do nível da pessoa que chegar na minha casa, vai experimentar o vinho que eu tenho lá. O cara não vai sair da minha casa e vai pensar, esse aí só bebe Guaraná e Coca-Cola e suco do Vale e não sei outra. Esse crente aí é um crente, ó, gostei. Rapaz, fui na casa dele, rapaz, olha, em 1 hora ali nós bebemos umas 12 latinhas de cerveja. Saí dali meio tonto, mas olha, vou voltar. A igreja light. Venha como estais, fica como estais, continua como estás. Porque o lugar que espera é um lugar de uma eternidade desesperadora. Agora Jesus fala diferente. Jesus diz assim, ó, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas eu tenho um prêmio para quem passar nessa porta. Para quem aguentar passar por esse caminho estreito, eu tenho um prêmio lá na frente. Eu tenho salvação. Eu tenho libertação. Eu tenho cura. Eu tenho mudanças de vida. Eu tenho transformação de família. Eu tenho alegria. Eu tenho paz. Eu tenho coisas boas. Eu tenho a verdadeira felicidade para quem passar por essa porta estreita, para quem suportar algumas humilhações. Eu tenho lugares especial para levá-los. Terceiro, Jesus não admite falsas doutrinas no nosso meio. Mas tem algumas coisas contra ti, porque mantens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e cometer imoralidade sexual. Assim, você também mantém aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas que eu odeio. Apocalipse 2:6. Vocês vão ver que Deus está falando com a igreja de Pérgamo, ó, eu tenho contra vocês. Porque no meio de vocês admitem falsas doutrinas, as doutrinas dos nicolaítas e as doutrinas de Balaão. Vocês estão aceitando como se fossem doutrinas verdadeiras. Vocês estão aceitando como se a Bíblia estivesse aceitando isso. Pastor, qual que era uma das doutrinas mais fortes dos nicolaítas? Eles eram um grupo de pessoas que eles aceitavam uma vida promíscua, uma vida de adultério, como se Deus perdoasse todos os momentos que eles estavam dentro da igreja. E eles clamavam por perdão, eles se sentiam perdoados. Então eles não tinham problema com a questão de adultério. Não. Vamos lá fora, vamos fazer festa. Quando a gente chega aqui dentro, a gente pede perdão. E a gente se sente perdoado e volta novamente.
E aqui dentro a gente canta, a gente adora, a gente exalta, a gente toma ceia. Se me der a oportunidade, até canto na igreja. Se me der a oportunidade, até prego na igreja. Mas pastor, eu conheço aquela pessoa, e eu já vi ela fazendo algumas coisas, e eu não entendo, pastor, como que ela pega o microfone e canta. E quando canta, parece que a glória de Deus invade a igreja. Pastor, eu nunca quis falar nada para o senhor, porque não sou nenhum fuxiqueiro, não sou língua grande, língua comprida, mas aquele senhor lá, ou aquele moço, meu Deus, o cara é da pesada aí fora, pastor. Pinta e borda mesmo, não tem temor de Deus não. E eu fui numa congregação esses dias, o pastor acho que não conhece ele, e ele estava pregando. Mas sabe o que mais me deixou, pastor, assim, preocupado? Ele pregou uma mensagem, pastor, que impactou a igreja. E o senhor acredita que uma meia dúzia de vidas vieram chorando para a igreja, para frente do púlpito? Eu não entendo. Eu entendo, eu vou te explicar por que isso. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que quando Deus dá um dom para uma pessoa, Ele dá um dom sem arrependimento. Se Ele te der um dom de louvor, você vai adorar. E esse dom Deus vai preservar. Porque quando Ele dá, Ele não toma. Quem perde é você mesmo, mas Ele não toma. E quando você chega nesse altar, entenda uma coisa, que a unção não é tua. A diferença não é o louvor que você vai cantar. A diferença é que nessa casa aqui, há um grupo enorme de pessoas que buscam a santidade de Deus. E a presença dele é real. E você vai cantar, a unção de Deus vai invadir esse lugar. E a unção dele, a Bíblia diz que a unção quebra, despedaça o jugo. Ele quebranta os corações. A unção de Deus invade as vidas. E quando você está adorando a Deus nessa unção, meu irmão, Deus está falando sim ao coração do pecador, ao coração da igreja. A tua vida, você vai tratar com Deus. Agora a unção é dele. A glória é dele. O cabra que fica pintando lá fora e vivendo uma vida totalmente fora dos princípios bíblicos, Deus vai usar, porque a palavra que ele está pregando não é dele. E Deus vela pela sua palavra. Se eu estou pregando esta palavra, é esta palavra que está falando no teu coração. É esta palavra que está quebrantando vidas. Esta palavra, ela tem unção para curar. Esta palavra, ela tem unção para levantar paralítico de uma cadeira de roda. Esta palavra, a Bíblia diz que ela é luz para os nossos caminhos. Ela penetra, ela é como uma espada de dois gumes, que penetra e divide a alma do ser humano. A unção que está sobre este homem é dele. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21, Jesus diz assim, ó, naquele dia, muitos dirão, Jesus, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome
eu vi até morto ser ressurreto. No teu nome, centenas de enfermos foram curados. No teu nome, eu vi maravilhas acontecendo na terra. No teu nome eu preguei para milhões de pessoas. A Bíblia diz que Jesus vai olhar para esta pessoa e vai dizer assim: ó, eu nunca te conheci. Apartai de mim para o fogo preparado para Satanás e os seus anjos. Apartar de mim, porque eu não conheço você. Você era um artista lá quando chegava na minha casa. Você era um artista quando pegava o microfone. A tua vida nunca teve um verdadeiro cristianismo. Você nunca foi um cristão verdadeiro. Você era um disfarçado dentro da minha casa. Eu não te conheço, apartar de mim. Respondi porque muitos pensam: então vale a pena ficar lá fora, pintar e bordar, e ir lá para dentro da igreja adorar e fazer e cantar e pregar. A unção é dele, o poder é dele, a glória é dele, a majestade é dele. É por isso que ele usa. Mas se não converter, não se arrepender, naquele dia vai ouvir um não de Jesus. Por isso, os nicolaítas, o que eles faziam? Vamos adulterar, não tem problema não. Depois a gente pede perdão e tudo certo. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você planta, você vai colher. E os balaítas, pastor, Balaão, qual era a doutrina de Balaão? Balaão, irmãos, era um profeta. Era um profeta de Deus. Era um profeta que, quando o rei Baraque tentou persuadi-lo para ele profetizar contra o exército de Israel, ele disse: como que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Não tem como. Porém, a pressão do rei Baraque, o rei dos amorreus, que estava sendo vencido pelo exército de Israel, a pressão foi tão grande que lá na frente ele se deixou-se vender pelas honrarias do rei, pelo dinheiro, pela prata, pelo ouro. Esse é o perigo, irmãos. Você pensar que você é o dono do dom. Não, você é um dono. O dom é dele. Quem faz o milagre é ele. Quem usa a tua boca para falar é ele. Você é só instrumento. Tem pessoas que se perdem no meio da caminhada porque se tornam estrelas. E nós temos que entender que aqui a única estrela é ele. Nós somos servos. O único que brilha aqui, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. O resto nós somos todos servos, instrumento dele na terra. E tem pessoas querendo roubar a glória de Deus para si, querendo ser estrela, querendo chamar a atenção. E no meio da caminhada era um vaso de Deus, mas se vende pelas coisas, pelas pressões, pelo Deus do dinheiro, e se perde na caminhada. Balaão se perdeu na caminhada. E sabe qual foi o intento? Qual foi o conselho de Balaão para Baraque? Que Jesus está dizendo aqui para a igreja de Pérgamo: eu aborreço
Eu não aceito essas doutrinas de Nicolaítas, de Balaão, que vocês estão aceitando aí no meio de vocês. Balaão disse assim para Baraque: Baraque, sabe o que você faz? Pega as moças do teu reino, pega as meninas bonitas do teu reino e faz elas desfilarem diante dos moços lá de Israel. Tenta chamar a atenção dos meninos, tenta fazê-los eles delirar na beleza dessas moças, e faz essas moças prostituir com eles. E mais do que isso, faça eles comer da carne sacrificada aos ídolos que nós adoramos aqui na terra dos amorreus. Parece que nos dias de hoje, fazer sexo fora do casamento é normal. Parece que os nossos filhos se prostituir antes do casamento já virou normalidade. As nossas filhas, que isso? Casar virgem? Isso é coisa do passado. Nossas filhas têm que casar já com experiência. Não vai entrar no barco furado aí, não. Nós podemos ouvir esses dias numa palestra, o pastor dizendo que lá na cidade que ele mora, um casal chegou para ele e disse: pastor, é o seguinte, nós resolvemos lá em casa e nós preparamos um quarto para minha filha, porque o namorado dela às vezes quer passar um final de semana lá em casa, então é melhor ele passar dentro de casa, a gente saber que eles estão no quarto, do que ir para o motel, ir para lugar lá fora, a gente não saber aonde eles estão. Então é melhor aqui dentro, pelo menos está perto de nós, está sobre os nossos cuidados. Olha a doutrina de Balaão aí, meu irmão, na sua casa. Olha a doutrina de Balaão querendo persuadir o teu coração e dizer: não, manda as meninas lá, chama a atenção deles, isso não vai dar nada, não. Depois nós chama tudo para frente aqui, bota a mão na cabeça deles, fica tudo beleza. A meninada depois dá uma sacudida assim, ó, poeira cai. Que isso? Isso é coisa do passado. Mas olha, não entendo, o pastor Isaías parece que está no século XVIII, meu irmão. Meu Deus, nós estamos no século XXI. O que é isso, pastor? A Bíblia está dizendo, Deus está dizendo à igreja de Pérgamo: eu não aceito essas doutrinas diabólicas dos nicolaítas, de Balaão, dentro da minha casa. Não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. É Deus que está alertando a igreja de Pérgamo, e nessa noite Ele está alertando a igreja de Foz do Iguaçu. Deus é santo, e Ele requer santidade na sua casa. A Bíblia diz: sede santo como Ele é santo. Ah, querida igreja, queridos irmãos, o caminho é estreito, a porta é estreita. Não adianta eu querer transformar a nossa igreja numa igreja light, meu irmão, que vai o pastor e todos aqueles que acreditam nele para o inferno. Não adianta. Eu quero subir para os céus com esta igreja. Eu sou um atalaia, eu sou um profeta para falar as verdades bíblicas para a igreja, para a juventude, para os nossos jovens. Quer ir para o céu, meu querido? A porta é estreita, o caminho é estreito. Mas a garantia é certa. A salvação é certa.
fazia questão de tomar uma bebidinha, rapaz, socialmente, mas o homem está muito radical. Meu irmão, ó, tem uma... Sabe quando você quer uma desculpa amarela? Aí você fala assim, pastor, ó, esse dia chegou um irmão aqui no gabinete e falou, pastor, eu já venho falar para o senhor aqui, antes que outro venha falar. Porque ele me encontrou lá no mercado e eu estava com o carrinho cheio de cerveja. Mas, pastor, é cerveja sem álcool. Eu não sei se ele percebeu, pastor. Mas antes que ele venha aqui e fale alguma coisa, eu estou dizendo, pastor, era cerveja sem álcool, porque uns amigos meus iam lá em casa, então, você sabe, né, pastor, socialmente, nada de... Ah, Jesus, tem misericórdia. Meus queridos, deixa eu falar aqui, só concluir aqui. Jesus nos compensa, irmãos, pela obediência. Vale a pena obedecer. Olha as promessas que ele tem aqui, ó, para aqueles que obedecem. Não sei se eu vou concluir. Olha aqui uma das recompensas que ele tem. Ao que vencer. Olha o que ele promete aqui. 3 promessas são feitas para quem se arrepende e para os vencedores. Ó, primeiro, ao que vencer, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Que coisa interessante. Lá no deserto, no meio da fome, no meio da crise, o povo começou a murmurar e lembrar dos pepinos, dos tomates, das coisas do Egito. Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou mandar um maná para este povo. E a Bíblia diz que todos os dias Deus mandava um maná para aquela multidão e milhões de pessoas comer um maná fresquinho todas as manhãs. Mas a lembrança do maná era significativa aos irmãos de Pérgamos. Jesus sempre fala, irmãos, uma linguagem que o povo entende. Quando vocês vê alguém falando para a igreja, que nem ele sabe o que ele está falando, e muito menos a igreja consegue entender o que ele está falando, fica difícil. Não aprendeu com Jesus. Jesus, em todas as suas parábolas, ele sempre trouxe para o povo a realidade e usou o mecanismo do conhecimento que aquele povo vivia na sua região, para aquele povo entender o que Jesus estava dizendo. Olha que Deus está dizendo aqui aos irmãos de Pérgamos e lembrando eles do significado do maná. Eles sabiam que aceitavam o ensino de que não havia problema de ingerir comida sacrificada aos ídolos. Eles sabiam bem a história dos seus antepassados, que no momento em que não havia opção, Deus providenciou sustento para eles. Mas havia um ensino mais profundo aqui, pois o texto fala de um maná escondido, que não pode ser visto com facilidade. Olha o que Jesus está dizendo assim, ó. Digo-lhes a verdade, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, o que um homem pode comer e não morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, 47, 51. Quem recusar a comida sacrificada, receberá o próprio Jesus como fonte de vida.
Pastor Amorim, o horário foi embora. Eu vou dar uma pausa e vou concluir. Quem sabe tem algumas coisas interessantes ainda na igreja de Pérgamo que Jesus está prometendo para eles. Jesus está prometendo para eles uma pedra branca. Jesus está fazendo promessas para este povo, e essa pedra branca tem símbolos interessantíssimos que eu e você precisamos conhecer. Se for possível, vamos ver na próxima terça-feira, após a tua palavra, de repente, uns 10 minutinhos eu vou concluir, ou quem sabe antes. Deus proverá. Quantos querem agradecer a Deus, irmãos? Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que a presença dele continua ensinando nós a cada dia a viver no seu caminho e no seu temor.